Sejam muito bem-vindos ao canal Jardim da Fé. Que bom ter você aqui em mais um encontro, onde buscamos profundidade e significado nas Sagradas Escrituras. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais profundas e desafiadoras da Bíblia, encontrada em Gênesis versículo 22, capítulos de 1 a 19. Esta é a história do sacrifício de Isaque, onde Deus testa a fé e a obediência de Abraão. Vamos refletir juntos sobre a fé inabalável de Abraão e a provisão fiel de Deus em nossas vidas. Vamos ler a passagem de Gênesis versículo 22, capítulos de 1 a 19. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. 2 Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. 3 Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. 4 No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 5 Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. 6 Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos. 7 Isaque disse a seu pai Abraão: E meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8 Respondeu Abraão: Em Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. 9 Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. 10 Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. 11 Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão. Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. 12 Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. 13 Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. 14 Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. 15 Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. 16 E disse: E juro por mim mesmo, diz o Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho. 17 Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. 18 E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. 19 Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. A história do sacrifício de Isaque é um dos maiores testes de fé e obediência na Bíblia. Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho, o filho da promessa, aquele através de quem Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Este pedido de Deus é imensamente difícil e doloroso, mas a resposta de Abraão é um exemplo extraordinário de fé e submissão à vontade divina. Quando Deus chama Abraão, ele responde prontamente: E eis-me aqui. Esta prontidão em responder ao chamado de Deus é um reflexo de sua fé inabalável. Pense em como você responde ao chamado de Deus em sua vida. Você está pronto para dizer: Eis-me aqui, mesmo quando o que ele pede parece impossível ou doloroso? A instrução de Deus é clara e específica.
Durante a caminhada, Isaque pergunta sobre o cordeiro para o sacrifício, e Abraão responde com uma declaração de fé: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Abraão não sabia como Deus proveria, mas confiava que ele o faria. Este é um lembrete poderoso de que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, podemos confiar que Ele proverá. Como você pode fortalecer sua fé na provisão de Deus, especialmente em tempos de incerteza e dificuldade? No momento crucial, quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho, o anjo do Senhor intervém, dizendo-lhe para não tocar no rapaz. Abraão então vê um carneiro preso pelos chifres e o sacrifica em lugar de Isaque. Este ato de provisão divina confirma que Deus vê e cuida de nós, especialmente nos momentos mais difíceis. A fidelidade de Deus em prover o carneiro nos encoraja a confiar que Ele sempre cuidará de nós, mesmo quando enfrentamos os testes mais difíceis. Como você pode lembrar e confiar na fidelidade de Deus em prover em sua própria vida? Finalmente, Deus reafirma sua promessa a Abraão, jurando por si mesmo que o abençoará e multiplicará seus descendentes, e que todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele, porque ele obedeceu. Esta promessa nos lembra que a obediência a Deus traz bênçãos e cumpre seu propósito em nossas vidas. Como você pode viver em obediência a Deus, sabendo que suas promessas são verdadeiras e que Ele é fiel para cumprir suas palavras? Como podemos aplicar os ensinamentos de Gênesis versículo 22, capítulos de 1 a 19 em nossas vidas hoje? Primeiro, precisamos estar prontos a responder ao chamado de Deus com prontidão e disposição, assim como Abraão fez. Isso significa ter um coração aberto e disposto a seguir a direção de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Como você pode se preparar para responder ao chamado de Deus em sua vida? Em segundo lugar, devemos confiar na provisão de Deus, mesmo em situações de extrema dificuldade e incerteza. Abraão acreditava que Deus proveria, e Deus fez exatamente isso. Pense nas áreas de sua vida onde você precisa confiar mais na provisão de Deus. Como você pode entregar essas preocupações a Ele e confiar que Ele cuidará de você? Além disso, devemos cultivar uma obediência imediata e sem reservas aos comandos de Deus. Isso envolve confiar que seus caminhos são melhores e que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Como você pode praticar a obediência fiel a Deus, especialmente em momentos de dúvida ou medo? Finalmente, devemos lembrar que a obediência a Deus traz bênçãos e cumpre seu propósito em nossas vidas. Abraão foi abençoado por sua obediência, e Deus cumpriu suas promessas a ele. Como você pode viver em obediência a Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas? Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, e espero que a passagem de Gênesis versículo 22, capítulos de 1 a 19 tenha inspirado você a confiar na provisão de Deus e a obedecer a seus comandos com fé e prontidão. Enquanto refletimos sobre como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, que possamos ser encorajados a confiar no poder de Deus e a seguir a sua vontade com alegria e submissão. Agora, vamos nos unir em oração, pedindo a Deus que nos ajude a viver com a fé e a obediência de Abraão. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra e pelos exemplos de fé e obediência que encontramos nela. Ajuda-nos a responder ao teu chamado com prontidão e a confiar plenamente em tua provisão, mesmo em tempos de incerteza e dificuldade. Senhor, dá-nos a força para obedecer a teus comandos sem hesitação, confiando que teus caminhos são perfeitos e que tu sempre proverás. Que possamos viver em obediência fiel a ti, sabendo que tu és fiel para cumprir tuas promessas. Pai, guia-nos e sustenta-nos em nossa caminhada de fé. Que possamos ser um testemunho vivo do teu poder transformador e da tua fidelidade. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Obrigado por terem se juntado a mim nesta reflexão. Que Deus os abençoe ricamente e que vocês possam viver com a fé e a obediência de Abraão,
confiando sempre nos planos e na provisão de Deus. Até nosso próximo encontro, mantenham-se firmes na fé e abundantes em amor.